Bem-vindos ao videocast especial Summit Compras 2025 da Ciclo Academy, um evento que reúne as maiores lideranças de procurement e supply chain. Aqui você vai saber tudo sobre os cases, aprendizados, insights, inovações, temáticas bem atuais nessa área que a gente está falando. E claro que eu trouxe um convidado bastante especial agora para a gente conversar, que é o Daniel Dupas da Ford. Ele é diretor de supply chain da América do Sul. Tudo bom, Daniel? Bem-vindo! Tudo bem, obrigado, Bia. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Diga um pouquinho sobre o seu histórico, vai até chegar aqui onde estamos. Eu estou há praticamente 25 anos na Ford, passei por diferentes áreas, a maior parte do meu tempo em manufatura, fui responsável pelas áreas de operações de powertrain da Ford aqui na América do Sul, mas depois tive a oportunidade de participar, e liderar áreas de recursos humanos, qualidade, gestão de projetos, e há 2 anos e meio liderar a área de supply chain nesse nosso cenário desafiador que a área de supply chain tem enfrentado no seu dia a dia. E Daniel, eu queria entender um pouquinho que práticas, você já palestrou até inclusive hoje sobre isso, mas quais são as práticas que se mostram mais eficientes quando a gente pensa em antecipação de riscos e quando a gente pensa no fortalecimento dos fornecedores mais estratégicos? Quando a gente fala de gestão de riscos, não tem como mais você só responder aos riscos, né? Ser uma gestão reativa. Apesar de você monitorar, entender qual é o risco, o impacto, só trabalhar de forma reativa não é mais eficiente. Você tem que ter uma cadeia, que seja resiliente, que começa sim por uma cultura de gestão de risco, mas é muito mais do que isso. E eu tenho aprendido, na minha experiência na Ford, na prática, que você trabalhar compras estratégicas é a melhor forma de você ter uma gestão proativa de riscos. Por quê? Porque compras estratégicas te dão uma visão ponta a ponta do seu processo de compra. Desde a inteligência, onde você entende quais são os fornecedores disponíveis, fazer a gestão das categorias de compra, estrutura de custo, definição de dual sourcing, melhoria contínua. Então, baseado nesse conhecimento, você poder fazer a sua gestão e antecipação dos riscos de forma proativa e não apenas reativa. E até você está falando assim, nessa forma proativa, que skills, que talentos, que competências você teve que desenvolver, e um profissional dessa área tem que desenvolver para ser mais proativo? Ótima pergunta, porque além do processo, além dos aspectos de sistema, trabalhar com dados, etc., tem as pessoas. Uhum. Então é fundamental, o gestor da área de compras, o gestor da área de supply chain, trabalhar no desenvolvimento dos talentos, identificar quais são os skills necessários para poder executar bem os processos. Eu tenho aprendido, e hoje ficou mais claro, acho que foi uma reafirmação de que na área de compras, esse comprador moderno, atual, precisa trabalhar com dados, mas tem uma capacidade analítica, ser cada vez mais profundo, e habilidoso em trabalhar com ferramentas digitais, por exemplo, as plataformas de compras, saber fazer a gestão de risco, eu acho que são skills fundamentais. E lembrar sempre de que é um constante aprendizado. A única certeza que a gente tem é que eu conheço hoje, não necessariamente vai valer amanhã, certo? Uhum. Então, seja pelo lado pessoal, seja pelo lado profissional, essa constante busca por aprendizado, entender o que está acontecendo, quais são as tendências, entender quais são as metodologias, praticar essas metodologias no dia a dia, é a minha prática aí, minha dica aí que eu dou para esse pessoal que está nessa área. Legal, você até comentou, o novo profissional, da área de supply, da área de compras. Tá, tem o antigo, que a gente até sabe, um pouco como era, tem o novo.
esse novo, você trouxe algumas dicas legais, mas assim, o que você, Daniel, na prática, o que de totalmente inusitado, diferente, de repente você hoje pratica, sei lá, algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, conhecimento, literatura, enfim, Certo. que você pratique e que te dá essa visão? Olha, a quantidade de informação, né, que você recebe no dia a dia é gigantesca. Então, tomar muito cuidado para você não causar aí um burnout. Uhum. Então, é muito importante você ter foco, né, e escolher, né, as suas fontes de qualidade, né, confiáveis para você procurar alimentar aí de informação. Há 2 anos atrás eu completei um mestrado na área de supply chain para competitividade, que foi muito importante para me ajudar com a metodologia científica, como estudar, né, onde buscar informação. E depois disso eu procuro estar me atualizando através de fontes confiáveis. Boas dicas! E a Ford? Como é que a Ford equilibra custo, risco, inovação nas estratégias de sourcing? Esse é um desafio do dia a dia, né, porque tem uma frase, né, que quando você pensa aí nos trade-offs, né, nas suas escolhas que você tem que fazer, certo? Muitas vezes a gente quer comer o bolo e ficar com o bolo, certo? Então, a nossa vida são feitas de escolhas, né? Providências que você toma ou não toma e as escolhas que você faz, né? Sempre vai ter esse conflito na nossa área, né? Não dá para ter tudo, não dá para ter qualidade, o menor custo e responsividade, né? É um trade-off que você tem que encontrar um equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Sempre pensando como você está posicionado com relação ao mercado, quão competitivo você está. Eu vou dar um exemplo para você da Ford, né? A gente vem de uma mudança de foco bastante importante. A gente tomou uma decisão difícil de encerrar as operações de manufatura aqui no Brasil. E estamos focados hoje onde a gente consegue ser forte, que é picapes, SUVs, veículos icônicos e veículos comerciais. Então, nos últimos anos, a gente deixou de transportar, né, fazendo a nossa logística de outbound, né, basicamente a nossa distribuição para os concessionários, e deixou de transformar carros pequenos, e hoje eu tenho que transportar carros icônicos, eu tenho que transportar um Mustang, eu tenho que transportar uma F-150, eu tenho que transportar, né, uma Transit, que é um veículo comercial maior. Não dá para chegar num distribuidor esse Mustang com uma batida de pedra que aconteceu durante o transporte, certo? Imagina, você é um carro que você não tem lá disponível no estoque do seu distribuidor, ele é comprado por encomenda. Então passam lá 20, 30, 60 dias, joia, né? chegou aquele carro, certo? Quando chega no distribuidor não pode chegar com dano, com defeito. Então a gente tem que trabalhar com nossos fornecedores desse serviço de transporte, para entender o que era possível, né, para poder fazer o transporte desse tipo de veículo. Então acho que são situações aí que no dia a dia a gente tem que fazer essas escolhas, né, sempre olhando qualidade, custo e a responsabilidade da nossa cadeia, como achar o ponto ótimo, né, e ser competitivo com relação ao mercado. Legal. E num cenário global que está cada vez mais instável, né? E você até começou falando desses desafios. Como é que dá para tornar o sourcing mais resiliente, entretanto, sem perder a competitividade? Faz parte desse trade-off que eu tenho comentado, mas em especial, principalmente para as nossas empresas que estão inseridas no mundo global, né? Eu trabalho numa empresa americana, mas mesmo uma empresa brasileira está inserida dentro de um contexto global, cada vez mais. Então acho que um primeiro desafio é como adaptar essas práticas globais à nossa realidade aqui. Uma realidade que tem restrições de logística, mudanças frequentes de regulamentação, né? O Trump, né, todos aqui fomos impactados aí, mais ou menos, de forma direta ou indireta, pelo anúncio que ele fez de aumento dos impostos de importação lá de 25%, tarifário, certo? Causa aí um ruído. Mas nós aqui na região passamos por algo semelhante, né? E talvez aí uma diferença desse anúncio do Trump é que na Argentina foi um decreto, numa noite, que no dia seguinte o imposto de importação mudou. Né? Ele subiu em até 17,5% do dia para a noite. Né?
com aplicação imediata e mudança nas condições de pagamento. Então, como você faz para não causar ruptura? Resiliência da cadeia. E se eu puder aqui, né, dar um fator fundamental para criar essa resiliência, é a colaboração em cadeia. Né? O seu fornecedor não pode ficar no discurso ele ser um source estratégico, parceria, não. Você precisa realmente estar colaborando com ele. Entender quais são os pontos aí de alavanca, quais são os pontos que a gente tem que trabalhar junto para manter essa cadeia. E, de novo, como você está posicionado com relação ao mercado? Você, né, tem que ser mais competitivo, porque todos estão, né, sujeitos a essas mesmas mudanças de regulamentação, impactos macroeconômicos, geopolíticos, problemas climáticos, está todo mundo nesse mesmo ambiente. Como você tira vantagem competitiva disso e sai mais forte do que a média do mercado? Acho que esse é o grande ponto que a todo momento você tem que estar pensando. Na verdade, as pessoas querem uma fórmula mágica, né, sobre isso, mas se você pudesse, assim, legal, temos que olhar para isso, para ter resiliência, e temos que olhar para, como você chama, essa cadeia toda, né? Certo. Na prática, como é que dá para fazer isso? Eu volto a mencionar aqui o Strategic Sourcing, né? Compras estratégica, entender muito bem o que significa isso, esse framework, quais são as ferramentas disponíveis. Eu vou dar um exemplo para você que funcionou muito bem, né, nessa gestão da crise macroeconômica que a gente passou na Argentina, quando a gente estava lançando a nova Ranger, e a gente precisava crescer pelo menos 15% o volume de produção. Toda a indústria na Argentina ou parou ou diminuiu o ritmo, e a Ford foi a única que conseguiu crescer 15% em volume de produção, não parou aí por conta dessa crise macroeconômica. Uma disciplina, uma ferramenta que foi fundamental para a gente foi ter a estrutura de custo de todos os fornecedores, de todas as nossas peças, das milhares de peças que a gente usa num carro, produzido aqui na região, seja Brasil ou Argentina, no sistema. Com os cost drivers bem identificados, né, de cada linha dessa estrutura de custo, alinhada com o nosso fornecedor. Ou seja, colaboração em cadeia, certo? Para a gente entender dessas mudanças de regulamentação, do problema de falta de divisas, né, da desvalorização do câmbio que teve bastante agressiva lá, como que realmente estava sendo impactado, o que a gente podia fazer para manter essa cadeia rodando. Tá? Legal. Então acho que esse é um exemplo aí de uma ferramenta do Strategic Sourcing que com colaboração em cadeia fez toda a diferença. Perfeito, gostei desse exemplo na prática, acho que é isso que a gente quer, né? Saber assim, qual foi o pulo do gato, qual o segredinho, né? Obrigada aí por compartilhar, Daniel. E para a gente finalizar, né, eu queria que você concluísse dizendo um pouco da sua experiência com o evento, com o Summit, algum insight, algum aprendizado, algum case aí que te marcou, enfim, de realmente ser um participante, além de um palestrante aqui do evento. Tem sido um dia muito produtivo, são palestrantes de altíssimo nível, temas bastante relevantes que fica difícil você não se impactar e se identificar com as dores e com as soluções, né, e com as práticas que os palestrantes têm trazido, né? De forma geral, muito foco em inteligência artificial, né? Digitalização, trabalhar com dados, como desses dados você tomar decisão, seja de forma automática, né? ou suportar o processo de decisão do gestor. Também o tema da reforma tributária, eu diria que é outro item para a gente ter na nossa agenda, porque realmente vai dar trabalho e a gente não pode esperar ela começar a acontecer para a gente começar a entender qual é a implicação aí dessa reforma tributária na nossa cadeia aqui do Brasil. Legal, ótimos insights, ótimas dicas aí que você trouxe, compartilhou com a gente. Muito obrigada, foi muito bom esse papo, viu? Prazer. Eu tenho certeza que você também se enriqueceu muito aí com os insights, né, com os cases aqui que Daniel compartilhou com a gente, com os aprendizados também. E quer continuar esse papo, quer se aprofundar um pouco mais, temos o LinkedIn da Ciclo Academy, temos o portal da Ciclo Academy, onde você vai encontrar mais bate-papos como esse aqui do videocast, também os nossos eventos, também cases e muitas histórias por lá. Então, te espero lá
e até a próxima!